Oi pessoal, vou explicar para vocês a aula de triggers. Eu vou limpar aqui para não atrapalhar. Eu criei um banco chamado vendas que vai ter produtos e outras tabelas aqui como pedidos e tudo mais. Então esse banco vendas vai servir para a gente entender como funciona a trigger. O que é uma trigger? Trigger é um gatilho, na tradução literal. E o que esse gatilho vai acontecer no seu banco? O que ele vai fazer no seu banco? A trigger é similar a uma procedure, a sua forma de criação, só que diferente da procedure que você precisa chamá-la para ser executada, a trigger não precisa. A trigger é executada assim que uma ocorrência ocorra no seu banco. Que ocorrência é essa? Se você determinar que uma trigger de inserção, por exemplo, ela em uma determinada tabela, sempre vai ser executada em uma tabela, o que vai acontecer? Que naquele momento que você inserir um dado na sua tabela que você determinou, ela vai acabar escutando aquela tabela, observando aquela tabela, e após uma inserção, ela vai disparar uma ação, uma ou mais ações, tá? Não é obrigatório ser somente uma. Então, uma trigger, você pode criá-la quando inserir, quando deletar, quando atualizar, e sempre referenciando uma tabela. Então, só para a gente entender melhor, o meu banco tem os produtos, tem os pedidos, tem aqui no itens pedidos são as quantidades que eu tenho de produtos que eu estou levando naquele pedido. No meu estoque eu tenho o total de produtos, total de um determinado produto, e que a gente vai fazer algumas operações em cima desse estoque e também em cima dessa tabela itens pedidos. Um exemplo disso é quando eu inserir quando eu levar, fazer uma compra, né? E aí eu fazer uma inserção no itens pedidos, o que deve acontecer com o estoque? O seu estoque deve diminuir. Então, se eu tinha 30 notebooks, aí eu estou levando 2, ele tem que automaticamente cair para 28. Assim como eu posso fazer uma trigger para fazer o contrário. Se eu tenho fiz um determinado pedido e não quis mais, eu posso cancelar aquele pedido. E aí eu verifico se o pedido, se ele estava ativo, né? Ou seja, eu comprei. E aí eu digo, não, agora eu quero devolver. Aí esse pedido vai para falso, por exemplo. E aí eu devolvo todos os itens daquele pedido e ele deve aumentar o estoque. Então aqui eu fiz algumas inserções para facilitar para a gente. Eu tenho alguns produtos como notebook, mouse e teclado. Eu tenho a quantidade deles, 10, 20, 15. O 1, o 2 e o 3 são os produtos, né? As chaves primárias. Aqui eu tenho um pedido, que aqui para a gente não vai importar, que está sendo criado nessa data, no valor de R$ 5.500 e que ele está ativo, ou seja, ele foi executado. Mais abaixo eu tenho a tabela itens pedido, que vai ter o nome do pedido, o nome do produto, né? Nem precisava, né? Só precisava do pedido mesmo. E aí essa primeira coluna aqui é 111 seria o pedido, né, que eu fiz ali em cima. O outro é o ID do produto, 1, 2, 3, que é o notebook, o mouse e o teclado. E o último parâmetro seria a quantidade, que é um de mouse, 2 do teclado e assim vai. Aí vamos executar aqui o banco. O banco que não foi criado ainda. Deixa eu executar novamente. Vamos ver aqui o que tem na tabela produtos. Só para a gente ver que está tudo certo. Na tabela pedido, aqui, nem precisava executar. O principal vai ser itens pedidos. E aí eu acabei aqui, ó, itens pedidos. Temos 1, 3, 2 de cada item. Vamos ver como é que está o estoque. 10, 20, 15. 10, 20 e 15 ali, de acordo com o que está na tabela estoque. Vamos deletar aqui, não era nem necessário ter executado a inserção do pedido, porque eu não criei a trigger. A ideia era só que quando eu criasse a trigger, ele disparasse uma ação,
tá? Então eu vou remover aqui os dados para que quando eu execute, aí a tabela de estoque sofra uma modificação. Vocês veem que está aqui, eu inseri e continuo com 10, 20 e 15. Então vamos lá. Para aqui uma trigger, ela é bem similar à criação de uma procedure. Create trigger, como se eu estivesse criando uma tabela também. Create table, segue a mesma ideia. Só que para criar uma procedure, assim como criar uma trigger, eu preciso criar um delimitador. Por quê? Porque dentro da trigger eu posso ter vários comandos, assim como a procedure. E esses comandos eles precisam terminar com ponto e vírgula. Então eu vou delimitar que a trigger ela vai começar aqui, né? Na linha 64 com barra barra. E depois, lá no finalzinho, tá? Então eu delimitei o início e o fim dela. Quando eu vou criar a trigger, normalmente eu coloco ali o início do objeto, né, que eu estou criando, um TGR ou um TG, para dizer que é uma trigger, né? E aí eu vou criar a trigger decrementa estoque. E essa trigger, toda trigger, ela pode ser executada ou depois ou antes da inserção, da atualização, da remoção, tá? Então, isso é um fato que você precisa colocar quando você estiver criando a trigger. Você tem que dizer quando é que ela vai ser executada. O que você não pode fazer é colocar antes e depois ao mesmo tempo, tá? Ou vai ser antes ou vai ser depois de uma inserção, de uma atualização, o que for, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer como se fosse após a inserção, na tabela itens pedido, certo? De que tá ali, ó. E aí, como você pode fazer uma inserção com uma quantidade enorme de dados de uma vez só, como eu fiz até na linha 53, 54, 55, 56, isso pode acontecer. Então, para cada linha que eu estou inserindo, a trigger vai ser disparada, tá? E aí, dentro dessa trigger, eu vou abrir o corpo dela, begin, end. Eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o estoque, eu vou atualizar a tabela de estoque no campo total. Então, eu vou setar o novo total, sendo que total, ele vai diminuir da quantidade. Mas, professor, que new é esse? Esse new está referenciando a tabela item expedido. Então, não está inserindo uma nova linha nela? Que nova linha é essa? É o new. E esse new, eu posso acessar todos os campos da tabela item expedido. Então, quais são os campos do item expedido? Que a gente já viu, mas vamos só reforçar. É o ID, é o nome, é o pedido ID, o produto ID e a quantidade. Então, a quantidade para mim aqui é bem importante, porque é com base nela que eu vou fazer a atualização do meu estoque. Então, voltando aqui, eu estou puxando esse dado dessa linha. Então, se eu estou inserindo 3 linhas, ele vai fazer essa execução aqui 3 vezes. E ele vai pegar a quantidade para cada um deles e vai atualizar. Só que eu preciso dizer também qual é o produto que eu estou atualizando. Então, vamos lá. A condição é o produto ID, ou seja, eu vou buscar pelo produto ID. E qual produto ID eu vou buscar? Eu vou fazer de novo o uso do new. new.produto_id. Então, eu estou atualizando esse produto com essa quantidade. E aí, só para finalizar aqui, eu preciso colocar o ponto e vírgula para não dar o erro aqui. Fechei o meu end. E eu vou fechar também o meu delimitador com barra barra. Agora eu vou executar. Uma execução de uma trigger não quer dizer nada. Ela, por si só, é só a criação de um objeto que vai ficar observando a tabela itens pedido. Por ela em si, não vai ser feito nada, tá? Quando eu executar a inserção na tabela itens pedido, aí sim ela vai ser disparada. Então eu vou executar aqui o meu item expedido. Eu vou deixar só para a gente ver aqui como é que está o estoque, ó, 10, 20, 15. E aí agora quando eu for inserir, ele tem que diminuir aqui para 9, diminuir aqui para 17 e diminuir aqui para 13. Então vamos executar. Após a execução, ó, tudo certo, foram executadas as 3 linhas. Vou rodar aqui o estoque. Aí, ó,
9, 17, 13. Então, eu removi 1, 2, 3 e depois o 2. Isso após a inserção desse item expedidos no banco. Mas e se por acaso eu quisesse cancelar essa compra? Então vamos criar uma nova trigger chamada trigger cancelar underline pedido. E essa trigger agora ela vai ser feita após uma atualização na tabela pedido, porque pedido ele tem um campo chamado ativo que eu criei para saber se aquele pedido foi executado e ele não já foi feito uma atualização, ou seja, ele já passou por um cancelamento. Então, o meu ativo é um bool, e aí eu preciso verificar se ele estava ativo, né, ainda. Então, voltando aqui, ó, para cada pedido, né, que eu vou atualizar, eu posso fazer uma atualização em lote, vamos dizer assim. Eu vou criar aqui de novo o meu corpo da minha trigger. E dessa vez eu preciso testar para saber se esse pedido não já foi atualizado, eu não já cancelei ele. Então, eu vou fazer if new.ativo, se ele é falso, ou seja, se eu estou colocando o novo ativo, né, o novo valor para ativo, se ele é falso. E eu quero também saber se o antigo valor é verdadeiro. Se o antigo valor for verdadeiro, aí eu consigo identificar que aquele pedido é um pedido que pode ser cancelado, tá? Então eu fiz esse teste só para saber se o meu pedido pode ser cancelado. E aí o new significa a nova linha que está sendo inserida, que está sendo atualizada, e o old é a linha antes da inserção, tá? Então eu consigo acessar essas duas informações, o que vem de novo e o que tinha anterior na tabela. E aí vamos atualizar o estoque, né? O update estoque, o acesso, né, às informações, e aí eu vou fazer uma interação em todos os produtos que eu tenho dentro do meu pedido, né, do meu item expedido. Ou como o pedido dentro dele tem vários itens, eu posso fazer essa interação. Então, eu vou fazer aqui uma junção com a tabela item expedido e na condição que o produto ID está lá no estoque, né? Ele precisa bater as informações, precisa casar com o que está no item expedido. Feita essa condição, agora eu preciso setar o novo total. Ou seja, eu vou precisar incrementar, já que eu estou devolvendo o produto, né? Então, ponto total, ou seja, da tabela estoque. E esse total vai ser o que está vindo do meu item expedido. Porque eu estou devolvendo todos os itens daquele pedido. Estou considerando que eu estou devolvendo tudo, tá? Então, para cada item que tiver, eu vou somar com o total. E aí eu só preciso dizer que a condição, né, para que eu não saia colocando valores errados, né, e pegando um pedido errado, eu tenho que dizer que o pedido atual, que é o meu new.id, ele tem que bater, a informação ele tem que casar com o que está dentro do item expedido. Então, vou apagar aqui, porque uma trigger já criada, você não pode recriar novamente. Então, eu vou criar, porque eu preciso desse delimitador. Vou executar aqui, depois eu vou voltar atrás aqui, dar Ctrl Z, só para deixar para todo mundo ver. E aí, eu vou agora fazer essa atualização, que eu já deixei pronto aqui. Vou atualizar o pedidos, colocando ele como falso, para atender aquela condição que a gente fez ali. E eu vou dizer que o pedido é 1. Só tem um pedido aqui, então não tenho o que fazer. Vamos ver aqui o pedido, ó, número 1. Vamos ver o estoque, 9, 17 e 13. E vamos ver o que vai acontecer depois que eu devolver esse pedido. Ou seja, tem que incrementar 1, 3, 2 no meu estoque. E voltar o estoque anterior, que é 10, 20 e 30. Então, executando aqui,
Vamos ver o que tem no estoque. Ó, 10, 20, 15. Então eu devolvi, eu cancelei o pedido e devolvi todos os itens dele. Então a gente trabalhou aqui com um after inset e agora um after update em tabelas diferentes. Agora vamos fazer a nossa última trigger. Só que para executar essa última trigger, eu quero fazer o seguinte. Vamos supor que eu estou tentando criar um pedido, um item de pedido, né, colocando no meu carrinho e tentando salvar essa compra. Só que o meu carrinho, só que o meu banco, né, vamos supor que ele esteja todo zerado. Então vamos fazer aqui na mão, não. Eu vou selecionar aqui a tabela estoque, vou zerar cada um desses itens e aí eu vou aplicar só para manter essas quantidades todas zeradas. E aí o que eu quero fazer? Eu quero meio que lançar uma exceção, embora não é o interessante aqui para o banco, mas provavelmente algumas lojas devem ter isso no seu banco, essa lógica, né? E aí eu quero fazer com que, se eu tentar adicionar mais, tentar dar baixa no estoque e eu não tenho a quantidade correta de produtos no meu estoque, eu vou lançar uma exceção. Então a minha terceira trigger agora vai ser o seguinte: eu vou criar uma trigger chamada TGR verificar estoque, que ela vai ser feita antes da inserção no item expedido. Eu vou verificar se eu tenho a quantidade. Então aqui vamos de novo, né? For each row, para cada linha que eu for tentar inserir, eu vou abrir aqui o corpo dela. E aí eu preciso primeiro saber para cada produto a quantidade que ele possui no banco. Então eu vou criar uma variável chamada estoque disponível para criar variáveis no MySQL declare. E aí, como ela é um inteiro, né? Toda a quantidade é inteiro. Beleza. Vamos fazer aqui agora um select. Esse select, aonde eu vou pegar o total e colocar o total que tem dentro, né, do estoque e vou colocar dentro dessa variável. Então, select total into estoque disponível da tabela estoque e eu preciso saber qual é o produto que eu estou verificando o total. Então, where product ID é igual ao new, né, produto ID, que é o que eu estou tentando inserir dentro do item expedido, tá? Então, sempre o new está se referenciando à tabela que eu estou observando, tá? E aí, eu preciso testar para saber se esse estoque disponível, se essa variável está disponível, está menor ou igual a zero, certo? Então, se ele estiver nessa condição, o que eu vou fazer? Então, eu tenho uma exceção. Não é o nosso caso, eu não quero que vocês saiam fazendo isso, mas só para a gente entender como é que pode mostrar um erro. Então, eu tenho que criar aqui o sign-on. E desse sign-on, eu vou lançar aqui esse estado, SQL state, abre aspas, 45 mil. Tá? É só um estado que como se fosse um erro, só para a gente entender por que eu estou fazendo isso. E aí eu também posso mandar uma mensagem, né, para ficar mais claro para o usuário o que está acontecendo. Então aqui você está a message text, e essa mensagem eu vou abrir aqui aspas e vou colocar a informação para ficar mais claro, né? Estoque insuficiente para este produto. Beleza? Então, vamos fechar aqui o nosso if, né? Abrir o if, tem que fechar. End if, ponto e vírgula. Vou fechar aqui, barra. E agora eu vou remover aqui, só para a gente poder criar novamente essa trigger. Novamente não, a primeira vez. Criei, depois eu volto. E aí, vamos ver o que vai acontecer na hora que eu tentar inserir um produto e esse produto não puder ser comprado, né? Então, vamos inserir aqui de novo. Estou colocando um produto,
uma quantidade dele, 3 desse e 2 desse. Então, executando aqui, ó, vamos ver o erro. Erro, estoque insuficiente para este produto. Então, tanto no primeiro como no segundo, como no terceiro, iria ser lançado essa mensagem de erro, porque todos estão com estoque zerado, então não tem o que... não tem como fazer essa compra, né? Bom, pessoal, essa era a ideia aqui de triggers. Você vê que é simples, né? O comando dele é create trigger, e aí você tem que dizer se é after ou before, e aí você tem que dizer quando é que vai ser executado, se é no insert, se é no update, se é no delete, e a tabela que você quer. Dentro dela, aí é mais o seu conhecimento de banco. É você poder fazer um select, é você poder fazer um inner join, é para fazer um update, um delete. Então a gente viu tudo aqui. A única coisa que a gente não viu foi o delete. After delete, nesse banco aqui não faz muito sentido. A maioria dos bancos, realmente, raramente você hoje está deletando dados, mas é a mesma ideia do que eu apliquei aqui para o update, para o insert, que normalmente é o que acontece. O que você pode fazer quando deletar gerar numa tabela log, né? Deletar, atualizar ou inserir. Toda vez que você deletar ou inserir, você dispara uma ação na tabela log para dizer que alguém fez aquela execução. Beleza? É isso, gente. Bons estudos com triggers.